É, torcedor, tô escutando o Olé no Barradão até agora, hein? 2-0 vitória, fora os ameaços. Deve ter sido muito mais, ainda mais nesse final de jogo que o Rafael defendeu algumas bolas no final. Deve ter sido muito mais. Hoje o time tá horrível. Como foi nos últimos vídeos, São Paulo só apresentou bom futebol contra o Cruzeiro. E de resto, é isso que a gente viu hoje em campo. Jogadores perdidos, futebol desapareceu do Lucas Ramon, Danielzinho e Marcos Antônio, que eram praticamente os melhores jogadores do time, e o Roger praticamente destruiu tudo que estava dando certo com o time do Crespo nesse início de campeonato. O Vitória é um time fraquíssimo. Hoje, se caso a gente fizesse aqueles dois gols, né, que o Cauli, só por Deus só, tá tomando um sonífero até agora ali, que só dorme em campo. E se o André Silva também fizesse o gol dele, a gente poderia ter tido melhores oportunidades. Mas o time não tem padrão tático nenhum, não joga bola. E hoje tomou um vareio do Vitória no segundo tempo. O Lucas Ramon infantil deu aquela pesada lá, deve ter sido expulso. Na verdade, a gente deve ter sido expulso também o Marcos Antônio naquele lance. Foi por cima ali, deve ter sido expulso também. O Vitória foi prejudicado ali. Então não tem nada de bom para tirar, cara. É inadmissível, é inexplicável a situação que o Roger colocou São Paulo. A gente tava todo o tempo falando, comentando que ele não é técnico para São Paulo, não é. Hoje eu acho ainda que ele escalou bem o time, não foi um time mal escalado. Por mim eu só tiraria o André Silva ali, colocaria o Paulinho, o Jean Francisco, o próprio Tapia, pra mim eu acho que é melhor que o André Silva de centroavante. De resto eu acho que até que ele escalou ok com o que tínhamos. Mas você vê que o time é muito mal treinado. Só tem bola aérea, não acontece mais nada. Juvenil na área, aí o Arthur tenta dar um chute ou outro, o Ferreirinha tenta, não sai nada. Então é um time muito mal treinado. E o que o Crespo e o Luciano falou talvez seja o pior ano do São Paulo mesmo. É um time muito dependente de alguns jogadores. O Bobadilha acertar uma jogada, o Caleri fazer um gol ali se batendo entre os zagueiros. Então é um time muito. É um futebol muito pobre, né, que a gente está tendo hoje em dia. E a tendência é a gente cair na tabela mais e mais ainda. Se quer ser campeão ou quer pelo menos não estar na parte de cima, esses times que tá lá embaixo na tabela tem que ganhar, ou pelo menos empatar fora de casa. Não chegou nem perto disso. O segundo tempo de São Paulo foi horroroso mesmo. Os caras perdidos em campo, não sabiam o que fazer. Era pro Roger ter feito uma substituição no começo do segundo tempo, porque terminou mal o São Paulo, a Vitória terminou bem no primeiro tempo, não fez, permaneceu com o mesmo time, esperou o Lucas Ramon ser expulso para começar a fazer as substituições, colocou o menino TT ali no fogo. Eu acho que não era jogo para colocar ele, nesse caso se fosse colocasse de começo, colocou o menino com um a menos ali, não tinha muito o que fazer. Então, errou muito o Roger hoje. Novamente, a escalação para mim foi ok, mas os jogadores também não entregaram nada. É um time muito mal treinado, cara. Eu vi hoje, a gente não consegue ganhar, pra mim, a gente não consegue ganhar mais de nenhum time, cara. O futebol que foi hoje foi terrível em todos os aspectos. E é inadmissível você ter Cedric ainda jogando, Ferreirinha mesmo mal, continuando quase até o final do jogo. E é jogadores de empresário, né? Você vê jogadores que não estavam sendo mais escalados, tá ganhando rodagem. O próprio Rafael Tolói também, já, pra mim, se for pra colocar zagueiro, coloca os meninos da base, pelo menos, o Osório e o Isaac ali, que são bons zagueiros, pra fazer teste, já que, o Tolói não tem como mais. O Enzo Dias hoje também foi péssimo, pra mim, hoje todo mundo foi muito. O Danielzinho tá irreconhecível, o Danielzinho. O que fizeram o futebol desse cara, pra mim, era o que a gente brincava, né? O Xavi Iniesta ali, o Marcos Antônio e o Danielzinho, sumiu o futebol dos dois. O Marcos Antônio com medo de jogar, né? Antigamente dava arriscava aquele espaço pra frente. Hoje em dia nem isso tá fazendo mais. E isso, quem perde com isso é só São Paulo, né? O Rui Costa e o Rafinha praticamente acabou com o trabalho que estava sendo feito. Pra mim, lógico, também o Crespo não é um dos melhores técnicos do mundo, mas tá dando certo naquele momento. Eu acho que não tinha que ter tirado o Crespo. Se fosse tirar o Crespo, colocava um cara bem melhor, né? Trazer o Felipe Luiz, o Gadiardo, esperava a situação do Dorival Júnior, dava chance pro Barcelos, que foi também pro Palmeiras. Então é tudo errado. Tudo errado, é tudo por questão de empresários, é tudo para facilitar a vida de jogadores para ser vendido para o exterior. Ferreirinha teve algumas propostas aí, acabou não sendo vendido porque não estava aparecendo. Então é muita maracutaria de São Paulo. E desse jeito, cara, com o futebol que a gente estava hoje, é brigar para não ser rebaixado e realmente os 25 pontos também com urgência, 25 pontos a mais ali, poder alcançar os 45, 46 pontos para a gente não correr risco do rebaixamento, porque esse ano tá um ano bem chato. Tem times aí que não é falar assim, tem Remo, tem enfim,
Chapecoense, alguns times aí que, entre aspas, ali já tá brigando pela parte de baixo, mas tá tudo bem nivelado o campeonato, ainda mais nesse começo de ano aqui, o campeonato é longo, vai até o final do ano, não sabe os times podem se reforçar até lá, e foi um tiro no pé lascado, cara. O Roger Machado não é treinador do São Paulo, e o que fizeram, algum trabalho que estava sendo feito que era bom, é inadmissível. Agora enfim, o jogo de hoje não tem nem o que eu falei aqui, é inexplicável, cara, é desanimador e desolador. Quando a gente acha que vai, o São Paulo não vai. Pra mim, acho que a diretoria tá tendo alguns acertos na questão, algumas questões. Arboleda tirou o Mário Casares, tirou o Douglas. Então, se caso confirma a questão da Arboleda, tem que pagar a multa rescisória dele poder tirar ele do São Paulo, ou ele ir para outro time, ele tem que pagar a multa rescisória dele. Para mim vai ser um baita certo, mas eu acho que é capaz de abrir a perna para a Arboleda, para evitar pagar os milhões que deve para ele, né, que é até o final do contrato. Então é uma bagunça danada, cara. E na minha opinião, se o São Paulo não abrir os olhos, vai brigar, na verdade, lá embaixo, porque somou a gordurinha agora, mas times, Fluminense, Flamengo, começou a ganhar, Cruzeiro, se caso embalar, tem um baita time, se embalar, vai subir também, o Atlético Mineiro tá vindo bem, o Atlético Paranaense tá super bem no campeonato, e a gente tá cada hora decaindo, né? E aí a gente tem um jogo bom em 7, 8 jogos aí do Roger Machado. É inadmissível, cara. O jogo de hoje foi lastimável, assim como acho que o jogo que a gente teve na semana aí contra o Boston não é muito parâmetro, realmente a questão do tempo prejudicou bastante o futebol, mas dá pra ter feito algo mais, né? Eu acho que o time não tá rendendo absolutamente nada, e é triste, cara, é triste porque esse ano, depois dos bons resultados do Crespo, tinha ótima expectativa com o time, né? E é mais um ano que foi jogado no lixo, não sabemos como é que vai terminar ele. Aí demite o Roger, aí contrata um cara também mais ou menos, e aí pior que o Roger, porque pra mim pior que o Roger não dá também, né? Vai contratar quem? Givanildo, com todo respeito a Givanildo, vai contratar quem? Cada erro, gente, é inexplicável. Vou dar as notas aqui, mas, cara, todo mundo zero, hoje foi todo mundo horrível. O Rafael, acho que defendeu algumas bolas ali, não teve, na minha opinião, não teve culpa nenhum dos dois gols, nota 5. Lucas Ramon, partida péssima, cara, pra mim é um melhor lateral que apareceu aí depois de Ursinho. Pra mim foi o melhor, cara, tecnicamente, tanto pra atacar, defender, eu acho que é um bom lateral ele. É outro também que, com o esquema tático do Roger, que pra mim agrada, tá? A questão do 4-3-3 não é um esquema péssimo, acho que a gente precisa trabalhar com mais ponta, com mais velocidade, né? A gente tem sempre aquele time mais moroso, mas eu acho que com o esquema 4-3-3 quebrou um pouco o futebol do Lucas Ramon, porque o Lucas Ramon com a linha de 4 atrás, no 4-4-2, os volantes seguravam um pouquinho mais e o Lucas podia atacar, né? Como se fosse um falso ponta ali, né? E agora ele nem ataca mais, coitado. Ele hoje fez a falta ali, que foi terrível. Eu fiquei com medo do cara ter, sei lá, acontecido alguma coisa, um traumatismo, sei lá, foi uma picuda no rosto do cara sem. Não tinha necessidade nenhuma, a bola já tava ganha ali, o Marcos Antônio tava junto já. Aí desfalca no próximo jogo para poder vir o Cedric de novo, que é inexplicável. O Mike parou de ser relacionado por questão técnica. E se o Mike é para relacionado por questão técnica, imagina o Cedric. Alguém consegue explicar isso? Não dá. Terrível, cara, terrível. Alan Franco da zaga pra mim foi o melhorzinho ali. É um coitado, né? Ele briga. Acho que a discussão dele com o Marcos Antônio não fez sentido. É um cara que luta, que dá pra ver que tem vontade, mas o time não coopera. Nota 3 para Alan Franco. Rafael Tolói, horrível, nota 0. Enzo Dias, pra mim, é a pior partida de vida do Enzo Dias desde que chegou no São Paulo, nota 0 também. O Wendel entrou, nota 0, horrível também, entrou estabanado. No segundo gol ele ficou com a mãozinha pra trás ali reclamando, não correu atrás. Sem contar que os dois gols do Vitória, o primeiro gol o André Silva dormiu, o segundo foi a baita contra-ataque do Vitória, que o Wendel ficou assim, ó. Meu amigo. Danielzinho, pior partida que eu vi o Danielzinho também no São Paulo, o futebol dele acabou, destruiu o futebol do cara, tava voando do Mirassol, titular, capitão do Mirassol, quando tava tendo o Super CT que tava ganhando jogos, aparecia ele falando, né, hoje em dia ele nem fala mais, você vê como a moral do cara foi, e é um cara que era praticamente um líder ali lá, tinha que tornar um líder técnico, né, junto com o Marcos Antônio. Nota 0, infelizmente. Luca entrou no final, não tem nem o que dizer.
Marcos Antônio é outro também, que era pra ser expulso. O Vitória foi prejudicado ali. Foi uma entrada criminosa ali. Ele deu por cima do zagueiro, assim como também na época, o próprio Marcos Antônio sofreu também, né? Com o André, se eu não me engano, contra o Palmeiras. Foi a mesma entrada que a gente pediu a expulsão do Andrés. Se eu não me engano, é o Andrés, né? E foi a mesma coisa. Precisa ser expulso também o Marcos Antônio. Foi injusto. E nota 0 também errou tudo. Cara, desesperador. Cauli. Eu tinha uma grande expectativa com o Cauli, tá? Porque eu levava o Cauli em 2023 ali no Bahia, que voava, arrebentava. O Palmeiras tentou contratar por milhões. Na época o Bahia não quis vender. Tá explicado porque o Bahia vendeu, né? Sonolento, lembra muito o Vitor Bueno jogando, cara. Tinha uma raiva do Vitor Bueno jogando, era um ativista, aí fazia um lancezinho, a torcida horrível, nota 0. Sério que Deus, não tá não, sério que não, sério. Sério que, cara, que jogador. Teve uma hora que ele baixou. Eu rachei o bico, cara. Ele tava com a bola dominada, não tinha ninguém. Acho que foi o Marcos Antônio que tocou a bola pra ele, não tinha ninguém. Ele simplesmente baixou a cabeça e deu um chutão. Aí foi lá pro outro lado. Mano, ele baixou a cabeça. Não é que ele olhou assim, pelo menos, não, ele baixou a cabeça e chutou. Horrível. Mike, por questão técnica, Mike, vai fazer outra coisa da vida. Porque, cara, se você não consegue ser, pelo menos, reserva imediato do Lucas Ramon ali, em vez do Sérgio, cara, você tá na profissão errada. Porque, lamentável. Arthur, muito mal hoje, começou bem, mas depois ficou mal também. Pra mim, do ataque foi o melhorzinho ali, que tentou alguma coisa. Errou quase tudo também, nota 2. André Silva, nossa senhora, velho. Entrou o Tapia no lugar. Cara, se o Paulinho e o Rian Francisco não conseguir ser o suplente do Caleri, vão também procurar outra profissão, porque cara, por incrível que pareça, pra mim, do Tapia consegue ser melhor que o André Silva. O André Silva teve uma fase boa no São Paulo, foi logo no começo ali com o Zubeldia, que ele jogava na ponta. Eu vi até um jogo de Sul-Americano dele, que ele dava aqueles cortes, tal, ia pra dentro. Ele jogou até que bem nesse começo. Ele não era um brucutuzão, mas cara, ele parece que o futebol dele parece o Space Jam, né? Que os caras perdem os poderes ali. Parece que depois da contusão roubou todos os poderes que ele já não tinha, roubou o pouco que ele tinha. Dormiu no gol, erra tudo, a bola bate nele, não consegue fazer um pivô, não consegue fazer nada, cara. Medonho. 0. Nossa, tá, então. Entrou pra entrar de centroavante, começou a jogar nas pontas, caindo, cara. Meu, pra quem já viu o Borges jogando, infelizmente eu não peguei a época de Miller, não peguei essas épocas, todo mundo fala que esses caras eram fantásticos. Mas realmente eu peguei Borges, Dagoberto, Amoroso, Luizão, Luiz Fabiano. Cara, o Washington Coração Valente jogou muito pelo São Paulo, eu acho. O próprio Fernandão jogou bem. Tá dizendo um pouco mais recente, né? Entre aspas, exatamente 10 anos já. Ver esses caras é terrível, cara. Nossa senhora. Pior que falta tudo, né? E o Ferreirinha hoje errou tudo também, né? Ferreirinha fez aqueles 3 gols, já tá achando que é o Cristiano Ronaldo. Não toca bola, demora, né? Já acha que é o Messi já. O Ferreirinha nota 0, pelo amor de Deus. O TT entrou até que bem, o TT até não é que é da base, entrou, tentou ali, mas meu, deixa sem nota, tem um coitado, entrou. O cara substitui e coloca o moleque na fogueira, né? E é isso, pra mim, ó, tinha um banco que dá pra colocar, ó, o Nicolas no lugar do Enzo, pra mim tava no lugar do Enzo, o Enzo tá vindo muito mal, infelizmente, é outro também que perdeu futebol. O Negruti, cara, colocava de volante ali pra poder proteger um pouquinho mais a zaga, ou o próprio Luan. Colocava o Danielzinho, o Marcos Antônio mais à frente, ali, Thiago Cauli. O próprio Pedro Ferreira, cara, subindo a camisa 10, tá ali, largado. Não vai entrar, ele com certeza vai achar um outro time daqui a pouco, vai alguém de fora comprar ele e vai estourar, assim como o William Gomes. Tá acontecendo com o William Gomes, tá acontecendo com o Lucas Ferreira, tá acontecendo com vários meninos que saíram da base recente. Porque essa é uma geração boa, não é uma geração qualquer, é uma geração muito boa pra mim. Vai ser novamente escanteada, novamente. E o nosso digníssimo Roger Machado, cara, eu pegaria esse meu boné e iria embora, Roger. Vai, valeu, forte abraço, deixa a diretoria se resolver agora para contratar um novo técnico, cara, esquece. O torcedor nunca vai te aceitar, você pode fazer o melhor jogo do ano como fez com o Cruzeiro, e o próximo jogo você sempre vai fazer cagada, sempre vai errar, a gente nunca vai te aceitar, cara. Não é uma condição já que foi criada desde o começo, desde a saída do Crespo, da maneira que aconteceu.
Infelizmente, cara, você não consegue ver o time jogar, não consegue, não consegue. Vai chegar o próximo jogo, você pega um time aí mais ali embaixo, pode ser que você faça um bom jogo, mas você não consegue o time render, o time não rende, é muita bola aérea, não acontece nada, joga com 2 pontos, mas os pontos não acontece nada. Terrível, cara, terrível. Rui Costa, tá na hora, né, Rui Costa? Chega, né, cara, também. Podia acontecer alguma coisinha, né, lá nesse negócio das polícias aí, pra ele, só assim, eu acho que, pra mim vai ser um presente do São Paulo esse Rui Costa. É inadmissível o poder que ele tem desse cara, só fazendo cagada só. E Rafinha, que lamentável você também, né? Tudo bem que eu acho que hoje em dia, vendo, você foi um outro escudo da diretoria, né? É um outro cara aí pra ser escudo. Que só por Deus. A gente retorna aí, pessoal, nas próximas conversas. Tomara que agora. Tomara que tenha notícia, pelo menos da saída do Roger. Sei lá. Deixa o Milton Cruz sumir por um tempo aí. As coisas acalmar, né? Deixa o Milton Cruz aí, já é outro também da diretoria, né? Outro peixe da diretoria. Deixa o Milton Cruz e ver o que vai dando aí até a metade do ano. Ver se o Dorival vem, se o Felipe Luiz, Galhardo. Não adianta tirar o Roger e colocar, sei lá, Lisca doido, colocar um técnico segunda divisão da Argentina, trazer um cara qualquer, não adianta nada, vai ser mais do mesmo. Pra mim um treinador muito bom, pra mim um treinador muito bom, esses caras não tem o que fazer. O Renato Gaúcho, que agora tá empregado, o Vasco tá ganhando do Remo ali, pelo menos até agora tá ganhando do Remo, tá jogando bom futebol. E é isso. Tamo junto, torcedor tricolor. Curte aí, comenta e compartilha. O que vocês acharam? Foi justo o resultado? São Paulo, Roger foi bem hoje? Ou tá 100% aí de acordo? Tá bom? Siga a gente no Instagram lá também. É Café no Morumbi no Instagram e no TikTok. Fechou? Tamo junto, torcedor. Forte abraço e vamos São Paulo. Vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer agora. Valeu!